Doutor Matheus, fala para mim, o que significa a realização profissional para você? Você se sente uma pessoa realizada? Conta um pouquinho pra gente. Com certeza, Karina. Me sinto super realizado na minha profissão, super realizado mesmo. Eu acho que a realização profissional, ela é um processo. Certo. É um processo, né? De aprendizado, né? Um processo na honestidade do seu trabalho, né? Na honestidade, desde o atendimento até o final do tratamento, né? O final. A conclusão do seu trabalho, né? Você vê tudo que você planejou ali pronto, realizado. Isso te traz... Isso traz né, uma realização muito grande, né? Porque assim, na minha área, que é a área de implantes dentários, que é a área onde devolve a estética, onde devolve a função para o paciente, certo. Onde lida com bastante paciente de idade, os idosos, né? O idoso, ele é diferente. Por que o idoso, você fala que ele é diferente? Conta um pouquinho pra gente. O idoso, ele é diferente porque ele já passou por todas as experiências na vida. Então, quando ele vai em qualquer lugar, sim, ele vai decidido no que ele quer. Ele já sabe o que ele quer. Ele já sabe o que ele quer. Então, ele vai lá com toda a humildade e sabendo o que ele quer. Ele não vai lá pra pegar o seu tempo. Ele não vai. Ele certo. Vai lá sabendo o que ele quer e assim, são pessoas que contam as histórias, que sentam ali, que contam as histórias, que você acaba aprendendo e acaba tendo muito amor pelos idosos. Porque o idoso, ele tem uma história de vida que ele tem uma história de vida, ele tem uma família por trás que ele cuidou. Eu penso assim. E o idoso, ele procura uma pessoa que tenha empatia por ele. Com certeza. Se você estiver disposta a ouvir as histórias e se conectar, isso. E é justamente o que você gosta, é de se conectar com idosos, não é? Eu gosto. É a área que eu mais gosto. É a área bacana. Do idoso. Eu gosto. Porque, assim, importante. Eu gosto da simplicidade, né? Assim... eu aprendi assim, eu gosto certo. Daquele jeitão do interior, não é verdade? Daquelas pessoas de idade, eles vão lá e acaba... Você pega amor pelo idoso, você abraça, você beija, né? Então você cuida. Isso verdade. Não tem como você forçar, é igual você cuidar de criança. Eu amo criança, mas eu não tenho talento para cuidar de criança. Porque tem um outro jeito. É um outro jeito. Justamente. Já o idoso, você já se sente assim conectado, isso, né? Conectado. É algo assim abraça, que abraça, né? Tem paciência, né? Tem um carinho a mais. Justamente. E eles, como é que é lidar com a expectativa deles em relação a, poxa, vou deixar de usar uma prótese para colocar um implante. Como que você lida? Porque eles acabam ficando mais ansiosos, né? Em relação, porque vão passar por um procedimento cirúrgico. Como que você lida com essa ansiedade de uma pessoa idosa? E o que mais eles perguntam para você quando eles chegam para fazer uma consulta? Quais são as dúvidas que as pessoas têm em relação ao implante? Então, a primeira coisa que o idoso chega, normalmente, 90% dos idosos... Sim. Eles usam, no caso, dentadura. Exato. Que é a prótese móvel, né? Prótese isso. De pôr e de tirar. E 90% que usa a dentadura, que no caso é a prótese móvel, eles relatam que essa prótese machuca, que ela pega, que ela movimenta. Então chega lá, ai, doutor Matheus, eu tô usando a minha dentadura fazem 20 anos e ela machuca, eu não como torresmo, eu não como amendoim, eu não mastigo direito. E a expectativa que ela chega Sim. é muito grande em relação ao implante, é grande. Eles querem acabar com o problema. Porque a vizinha falou, eu fiz o implante, nossa, acabou, assim... Resolveu meus problemas. Resolveu a respeito de mastigar, de comer, tem paciente que conta história que... eu tava lá nadando e minha dentadura caiu dentro da piscina. E acontece. Acontece. Perdi minha dentadura no churrasco, então assim... Aí eu não quero mais tirar minha dentadura, O processo de reabsorção óssea vai acontecendo, é um processo natural de envelhecimento. Isso, justamente. Então, aquela prótese que ele usou, que ela colocou há 20 anos atrás,
ele era boa no começo, mas como ele foi envelhecendo, perdendo o osso, chega um momento que começa a cair pra tudo, não é assim? Bambiando. Tá bambiando a minha prótese. Tá bambiando a minha prótese. É essa a história, não é? Essa é a história. E ele chega com expectativa ótima. Ele chega muito ansioso normalmente ou não? Como é que é? Pessoa de idade, idosos, não chega ansioso. É muito poucos. Eles chegam decididos. Por quê? Decidida. Porque normalmente eu prefiro o paciente de indicação. Quando é paciente de indicação, é muito mais confortável. Por quê? Porque ele já tem uma história. Tá. Então ele fala, eu vim porque o fulano falou pra mim vir que deu tudo certo. Certo. Então ele já chega confortável, né? Tá. Então aí a gente senta, eu explico, eu pego o caso, eu pego o manequim, eu pego vídeo, fotos, enfim. Então eu conto o histórico. Às vezes na primeira consulta ele fala, então nós vamos marcar quando? Ele já resolve ali. Já resolve ali. Tá. Ele já resolve ali. Já quer, resolve. E eles são bem tranquilos. As pessoas mais novas são as pessoas mais ansiosas. Certo. Entendeu? As pessoas de idade já chegam mais tranquilo, resolvido. Tudo que você falar eles aceitam. Tá. Justamente. E acho que é por isso que a gente vai tomando gosto pelo idoso, né? Você vai pegando carinho. Quais são as perguntas que eles, normalmente, uma pessoa que vai fazer implante, chegou lá na tua cadeira, o que eles falam? Doutor Matheus... Normalmente, assim, a pergunta, Doutor Matheus, dói para colocar o parafuso? Parafuso. Tá. E, na verdade, é um parafuso. É um parafuso. Aí, dói para pôr o parafuso, no caso, o implante? Aí eu explico. Hoje em dia, não tem dor. Na verdade, realmente, uma anestesia bem feita, com um anestésico ideal, né? Com uma agulha ideal, com o bisel ideal. Protocolo, né? Protocolo bem feito. Justamente, bem anestesiado, não é para ter dor, realmente, desde o período que você faz a incisão. E depois pergunta, doutor, você fura meu osso? Né? Você faz um furo no osso. E o que você fala nesse momento, assim? Porque pra eles, você fura o meu osso, é uma coisa mais... É um medo, ou ele se sente talvez invadido. Como assim furar meu osso, né? Justamente. E o que você fala nesse momento? Nesse momento eu dou uma engasgadinha, entre aspas, mas falo, não, a gente faz um furinho, que é uma broquinha pequenininha, do tamanho da... Uma broquinha pequena, faz um furinho e coloca o parafusinho. No caso, assim, não tem dor, é super tranquilo. E, na verdade, não é que tá enganando. Na verdade, assim, é desse jeito o procedimento. Não eu, Matheus. No caso, os outros implantodontistas, que também fazem muito bem implante, né? Que a gente não é dono da verdade, realmente que faz o protocolo ideal, é assim mesmo. Sim. Não é para ter dor na instalação do implante. Certo. Né? Se tiver dor, realmente, às vezes eu falo para eles, se tiver dor, ou o anestésico que não é apropriado, ou anestesia que não foi bem feita, porque normalmente não sente dor, né? Hoje em dia tá tudo tão, né? Tudo tão fácil. Hoje em dia, muitas vezes, você acaba dando um comprimido antes da cirurgia. Justamente. Terminou a cirurgia, assim. já toma depois. Então, aquele período de terror, de ter que praticamente, vamos supor, extrair um dente na mão ali sem anestesia, esse terrorismo já acabou. Hoje a odontologia está muito evoluída, está muito moderna. Então, você falar que você está passando dor... já é uma coisa que não tá na moda mais. Justamente. Até pela competitividade hoje em dia da odontologia. Então, por exemplo, né, se você hoje não tiver um conforto, uma conversa, um diferencial, existem outros profissionais que têm. Que estão aí. A concorrência é muito grande, né? A concorrência faz com que tudo melhora. É claro. Não é verdade? É verdade. Então, assim, antigamente existia um médico para cidade. Um dentista para cidade. É verdade. Hoje não. Hoje, se você não fizer a diferença do atendimento, no procedimento clínico, na sua sala de espera, na sua secretária, eu vejo assim que antes o dentista ele prestava muita atenção na questão da boca. Hoje está tão integrativo que você já olha o paciente por um todo, né? Não tem como fazer uma consulta mais se você não tiver uma história, uma anamnese. O paciente é hipertenso, ele, né? Você tem que ter uma história clínica. Justamente. E muitas vezes o dentista acaba trabalhando junto com o médico. Então essa questão de olhar somente para a boca, olhou para a boca e vai embora... Acabou.
Aquele buraquinho que falavam que era da cárie, que fechou aquele buraquinho ali. E acabou. Se você olhava para aquele buraquinho, aquilo lá acabou na odontologia. É verdade. Até porque hoje é comprovado que lesões periodontais, que muitas doenças bucais é transformada em doenças patológicas em todo o sistema. Claro. Uma nevralgia, uma artrite reumatoide, Existe ligações com lesões endodônticas, com certeza. Bactéria, né? Uma endocardite, né? Também. Justamente. Hoje, antigamente morreu muitas pessoas com infarto sem saber fulminante, do que era com certeza uma endocardite bacteriana. E tudo relacionado com a boca. Justamente. Não é? Justamente. Porque assim, eu falo que a boca, ela é a porta de entrada. Né? De bactérias. A boca tem milhões de bactérias. Enquanto é comprovado hoje que as partes íntimas têm metade do que Por quê? Porque na boca é a entrada da porta de tudo. Você pega um objeto, você pega um objeto, aí você pega numa fruta. Aquele objeto está contaminado, que passou para a fruta, que passou para sua boca. É verdade. Então a porta de entrada, não é verdade? É a porta de entrada, né? Por isso que a gente tem que ter uma atenção redobrada. Por exemplo, o paciente hoje chega lá no consultório e faz uma anamnese. Então o paciente fala, eu tive câncer. Um exemplo, eu tive um câncer do intestino. Ele fez uma radioterapia. Certo. Então na minha área, na área de extração, na área de reinstalação de implantes, eu tenho que entrar em contato com o médico, no mínimo 5 anos. Com a radiologia. Para ver como é que tá essa questão. Então, entrando na parte da radiologia, na verdade é essencial. Né? Como que você fecha o diagnóstico? A radiologia hoje, né, não tem como. Você não tem imagem, né? Sem imagem você não tem como mais sobreviver na odontologia. Você não fecha um diagnóstico correto. Isso. E você não é correto se você fizer isso. Então, por exemplo, eu falo para as meninas, desde a extração de qualquer tipo, extração de um dente simples, ele pode te complicar. Se você, tem radiografia? Não, vamos fazer sem radiografia. Não pode. Por quê? Porque não pode, porque pode ter uma lesão, pode esse terceiro molar, ele está próximo ao dente alveolar, ao nervo alveolar, tá? Pode te dar uma parestesia, então precisa de no mínimo, hoje, é uma radiografia panorâmica. Isso é o mínimo. E daqui uns dias, o mínimo é uma tomografia. Na verdade, implante hoje, sem tomografia, já não é ideal. Não é. Hoje, já, né? Agora, casos, vamos dizer, com a panorâmica, tudo bem. Mas daqui a pouco, casos simples. Porque a radiologia, a tomografia está ficando acessível a todo mundo. E vai ficar. É verdade. E tem que ficar. Não é? Sim. Antigamente você fazia Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Antigamente você fazia uma tomografia, o dentista ou o médico falava, será que eu vou pedir? Será que ele tem condição? Será que ele vai reclamar? Isso. Hoje não, hoje está automático. Faz a tomografia e você vem. E a pessoa vai condicionando a fazer. Por quê? Antigamente era um valor, assim, era o valor que tinha que ser. Mas hoje, por exemplo, né? No caso, você vê, chegando... no caso... É igual o iPhone, né? Começa com preço, aí já vai caindo o preço, já vai caindo, vai chegando outro mais moderno, não é? Então é isso. E o intuito é a gente as pessoas terem acesso mesmo às imagens, porque é muito... Ainda que você tenha a parte jurídica. Porque o dentista hoje, ele tem que se resguardar daquilo que ele está falando. Porque se ele fizer um diagnóstico e não tiver nada que comprove aquilo que ele está fazendo... Com certeza tem hoje muito advogado trabalhando. Justamente. Não é? Hoje então você tem que ter comprovação. E você comprova através de imagem, através de exames, através de um bom diagnóstico, através de uma ficha clínica. E o depois. Né? E o antes e o depois. Com certeza. Para fechar o diagnóstico. Precisa das imagens, precisa da radiografia, da tomografia. É verdade. Para fechar o diagnóstico e para ter, no caso, aquele prontuário completo. Isso. Que se no dia de amanhã tiver, você tem como comprovar aquilo ali. É verdade. Comprovar, não é verdade? Porque de 100 casos, não são todos os casos de sucesso.
É verdade. Não é verdade? Oh. Existem muitos casos de insucesso. Assim como em tudo, né? Não é por negligência. Assim como em tudo. Justamente. Existem fatores biológicos envolvidos. Né? É complexo. O Brené Mark, que foi o inventor do implante, no caso, que era um médico ortopedista, em 1945, ele descobriu a osseointegração. Através de um parafuso que ele colocou na tíbia de um coelho. Ele descobriu por um acaso, onde aconteceu a osseointegração. Certo. Né? Ele foi o cara que mais pôs implante no planeta. Ele foi o cara que mais perdeu implante no planeta. Lógico. Quem mais faz? Ele colocou 5 milhões de implantes, ele perdeu 2%, ele perdeu quantos mil implantes? E acontece. Por vários fatores. Né? Sim. Então, assim, a implantodontia, a odontologia tem uma história, né? Tem uma história. Né? Na minha área, eu li bastante, eu gosto dessa área. Então, eu sei, assim, a história da osseointegração, que né? Eu tive uma aula com o professor Brené Mark, foi em São Paulo. Nossa, que honra! Eu não vou lembrar, ele já é falecido. Sim. Mas, na verdade, foi um congresso que ele deu uma aula. Professor Brené Mark. Uma das pessoas mais famosas, uma lenda da odontologia, né? Ele descobriu a osseointegração, ele é sueco, né? Na verdade, ele descobriu a osseointegração, que ele era pesquisador, médico pesquisador. E quando ele foi tirar aquele parafuso da tíbia do coelho, aquele parafuso não saiu. Ele falou, nossa, mas por que esse parafuso não sai? Ele grudou aí. Aí, através de uma... fugiu o nome. Através da imagem pelo telescópio de imagem, né? No caso, ele descobriu que teve a osseointegração. Que as células ósseas ali, osteoblasto, osteoclasto, grudou no parafuso. Grudou. E aquele parafuso era do quê? Era de titânio. Essa foi a diferença. Por isso que o titânio, ele é o único material do mundo que acontece a osseointegração. Certo. Que é a junção do osso com o material. Por exemplo, se você colocar um material de platina, vamos supor, eu fraturei a minha perna, eu coloquei platina. Ele vai ter uma duração aí de 10 a 15 anos. Certo. O titânio não. O titânio, ele vai osseointegrar, você vai conviver com ele pelo resto da tua vida. Sem ter que tirar o implante. Sem ter que substituir. Substituir, trocar. Logicamente que o implante, na boca, ele tem vários fatores. É diferente da perna, né? Na perna, um fêmur de titânio, você não consegue higienizar. Você só tem. Mas na boca, a grande dificuldade é a higienização. Então, pôs o implante. Implante é igual ao dente? Não, não é igual ao dente. Precisa escovar? Precisa escovar? Precisa escovar? Precisa escovar. Melhor do que o dente. Tem que tomar os cuidados? Tem que tomar os cuidados. Então, tem uma história um dia que um senhor de idade foi lá, colocou o implante, uma protocolo, lindo, maravilhosa. Na outra semana, ele me mandou um WhatsApp com a foto, sem o dente da frente. O dente da frente quebrado. Ai, meu Deus. Doutor Matheus, eu coloquei implante para resolver o meu problema. Eu coloquei implante acabei faz uma semana, eu tô sem o dente da frente. Eu falei Você respirou fundo e falou, falei, eu vou ver pro senhor o que aconteceu. Não é comum. Mas fala pra mim, o que aconteceu para quebrar esse dente da frente? E o que ele respondeu? Falou assim, Matheus, quando eu tinha minha dentadura, eu vou pescar e eu mordo a chumbada. E eu aperto a chumbada. Não. Só que uma prótese removível, quando você morde, como ela é removível, ela acompanha o movimento. Quando é a prótese fixa, ela não acompanha. Ou ela quebra. Ou ela não quebra. Como ele exerceu uma força muito grande para morder aquela chumbada, sabe? Aquela mania de morder a chumbada para prender no... Pessoa de idade. Sim. E tava acostumado. Com a dentadura, como tem muitos que abrem garrafa, como tem muitos que mordem caneta, como tem muitos que faz movimento com o dente que não é para fazer. Tá.
Ele foi apertar uma chumbada. E aí quebrou. Quebrou. Aí eu falei, seu Casagrande, não é pra fazer isso. Aí ele falou, mas você falou que aguentava. Eu falei, não, eu falei, mas não um chumbado. Se você fala que é chumbada, não ia. Aí ele deu risada, foi lá, removeu. Então assim, implante tem que escovar. Tem que higienizar, tem que cuidar. Tem que fazer limpeza? Tem que ir ao dentista a cada 6 meses, é 1 ano? Como que você recomenda para quem... Da prótese protocolo, eu recomendo assim... no meu caso, Matheus, né? Se tiver uma boa higienização diariamente, passar escova interdental, fazer bochecho diariamente, uma pasta adequada. Pode ser uma pasta comum mesmo, mas uma higienização boa. E fio dental? O fio dental, né? O fio dental, se for dente individual, você passa o fio dental normal. Certo. Se for no caso a protocolo, que é aquela dentadura fixa, tá. Tem umas escovinhas hoje chama interdentais, que ela passa de baixo. Entendi. Entendeu? E tem que higienizar. Ok, o importante é isso, higienizar. A higienização é 90% ou 100% da duração do implante. Ok. Ou da própria de uma lente, de uma coroa, de uma resina. Então, por exemplo, às vezes você coloca lá, você faz uma ortodontia. Sim. Né? Qualquer tratamento. Por exemplo, eu fiz eu fiz as minhas coroas em lente de resina. Cada 6 meses você tem que ir lá para dar um polimento. Você tem que ir lá fazer uma radiografia. Perfeito. Você tem que ir lá. Você tem que ir. É uma manutenção. Nada é para sempre. Não dá para esquecer? A gente vai lá, coloca o implante e até nunca mais? Não tem como. Não? Não tem como, não é verdade? É a mesma coisa. Você comprou um carro, ele tem a manutenção. A mesma coisa o dente. O dente tem a manutenção. O cabelo tem a manutenção. Exatamente. Fica branco, né? Fica branco, você tem que pintar. A unha tem manutenção, não é verdade? Tem. E, doutor Matheus, para a gente finalizar, eu gostaria que você compartilhasse conosco algo muito emocionante que durante esses 20 anos de carreira dedicados à odontologia, onde você gosta de fazer, você já falou para mim nos bastidores que você se sente realizado fazendo implante. Eu queria que você contasse para a gente, que você compartilhasse com a gente algo que aconteceu na sua caminhada. Karina, como que eu posso dizer? Você fazendo essa pergunta, veio algumas lembranças para mim. Compartilhe conosco. De alegrias e de tristeza. Sim. Então, por exemplo, grandes tristezas veio na hora que a gente perde o paciente. Tá. Né? Até vou tocar no assunto aqui que veio, que eu estava contando antes de vir para cá, que foi no caso do teu pai. Né? Foi uma coincidência, entre aspas, mas que existe aí uns 10 pacientes que eu senti muito pelo momento e pela pessoa. Sim. Por exemplo, eu atendi, até desculpa falar, mas eu atendi o teu pai, fizemos planejamento, fizemos tudo, foi atendido, conversamos sobre o caso, fizemos o procedimento, as extrações, tudo. E depois de uma semana, tinha acabado de remover os pontos do teu pai, nós tivemos todo aquele sonho de reabilitar ele. Sim. E parou no caminho, parou no meio, parou ali no começo, parou. Né? Assim, eu entrei em choque naquela madrugada, eu assim, entrei em choque de verdade, eu fiquei extremamente triste, porque eu não acreditei. E isso aí é um momento de tristeza, né? Que aconteceu com você, de ter perdido teu pai, e ele como meu paciente. Né? E assim, é triste, porque você fica ali dias ou meses com aquela imagem, você olha aquela radiografia, você, né? É verdade. Isso é um momento na pandemia, perdi alguns pacientes também. Foi muito triste, perdi. O paciente que eu acabei de instalar a prótese protocolo, aí foi entubado e faleceu. Vários pacientes aconteceu comigo. E momentos de alegria, né? Lógico. E interrompendo você um pouquinho, só voltando ao assunto do meu pai, ele falou para mim assim, filha, eu escolhi meu dentista. Eu falei assim, pai? Ele falou assim, mas não vou te contar não, vai ser surpresa.
Eu falei, caramba, quem será? Quem será? Aí depois que já estava tudo certo, ele falou assim para mim, olha, eu tô muito feliz porque ele prometeu para mim que até a formatura do meu neto eu já vou estar com a minha boca pronta já. Então, assim, ele estava naquela expectativa, ele estava naquela ansiedade de querer fazer o tratamento, de realizar um sonho. Então, o implantodontista, ele é uma pessoa que realiza sonho. Não é verdade? Com certeza. Porque normalmente as pessoas idosas são aquelas pessoas que trabalharam a vida inteira, que já se aposentaram, que já criaram filhos, que já formaram filhos, que já casaram filhos e agora virou o momento deles olharem para si e tratar, né? E falar, vou pôr meu dente, tá faltando, né? Justo. Então, isso para mim me pegou assim muito de surpresa, sabe? Porque na verdade era um sonho, né? E ele escolheu você para participar, porque olha para você ver como isso é algo muito sério, porque é o paciente que escolhe você para participar do momento da vida dele. Então ele não pode ser mais um. Ele é o único e você é o único, porque ele te escolhe, né? Com certeza, com certeza. É muito particular. É uma coisa muito particular, é uma coisa muito única, é muito individual. O paciente ele não é mais um número. E você vê, e você faz parte desse processo é muito, muito íntimo, né? Então, muito. Assim, e foi tudo planejado para que iria dar certo. Não foi planejado para dar, foi planejado para dar certo. É verdade, é verdade. Mas Deus sabe de todas as coisas. Com certeza. A gente não sabe. E Deus sabe de todas as coisas. Então, não era para terminar o tratamento. No caso, assim, não era para... É verdade. E amém por isso. O que a gente vai fazer? Amém. Né? É só um parênteses aqui nosso. Mas eu gostaria de saber algo que você tirou de lição dentro desses 20 anos que você viveu e que você fala, tirei isso de lição. Algo emocionante que aconteceu desses 20 anos para que você finalize nosso bate-papo aqui. Tá ótimo. Eu vou contar. Eu sempre conto essa história para várias pessoas. Sim. Por coincidência, foi o meu primeiro paciente. Certo. Ele chama seu José Moreira, até eu falo o nome dele, não tem problema nenhum. Ele foi o meu primeiro paciente de implante, Sim. o meu primeiro. E em 2007, que eu acabei a minha especialização na Profis em Bauru, que são 2 anos, naquela época, há 15 anos atrás, 2007, são 15, 16 anos atrás, Sim. Quando se falava em implantes dentários, parecia que falava para pessoas que tinha apenas só podia colocar implantes dentários quem tinha condições financeiras. Esse era um rótulo. Isso normalmente era assim que lidava. Então, por exemplo, e quando eu comecei, que eu abri o meu consultório, no caso foi em Lençóis Paulista, meu primeiro consultório, eu já coloquei o título que eu era especialista, que na verdade, né, eu tinha acabado de fazer a minha especialização, e chegou esse paciente, eu lembro até hoje, a porta do consultório tinha o ar-condicionado na sala de espera e tinha a porta de vidro. E dava para ver quem estava chegando pela porta de vidro ali, a secretária, no caso eu, dentista. E esse paciente, que foi o primeiro, que eu tinha feito algumas propagandas nos jornais, naquela época fazia no jornal, esse paciente ele chegou com uma camisa xadrez, bem simples, uma calça social, simples, era um paciente aí de 80 anos de idade e ele chegou com uma carriola cheio de mandioca. Ele parou a carriola de mandioca, abriu a porta do consultório e entrou. Falou para a secretária, eu ouvi falar que hoje em dia colocam uns pinos na boca, uns pinos que nem um parafuso, e a prótese fica firme, ela fica firme, e falou do jeito que ele entendeu. E ele usava uma dentadura na parte inferior, na parte de baixo. Até ele mostrou para a secretária, falou, eu tenho essa chapa aqui, e ela não para. E eu ouvi falar que o Dr. Matheus faz uns parafusos, e eu queria saber, né? A secretária falou, não,
eu marco um horário para o senhor, tudo. Marcou o horário para ele, né? Então, essa lição no sentido do quê? O que eu aprendi? Marcou o horário para ele e eu atendi ele. Expliquei para ele como fazia o procedimento, como que instalava os implantes, como que era a prótese. E naquele momento, assim, fica no subconsciente em relação a valor. A gente, como era o meu primeiro paciente, eu falei, como que eu, não julgando, mas eu falei, como que eu vou falar o valor, mas pensando, mas não agindo assim, não querendo agir assim. Mas naquela hora eu falei, como que eu vou falar o valor? E eu fiquei meio sem jeito, mas como eu aprendi, a gente tem que passar o que é correto, passar o que é realmente o tratamento, o valor do tratamento independente. O que eu aprendi de lição nisso aí? De não julgar as pessoas pela aparência. Não julgar o livro pela capa? Não julgar o livro pela capa, justamente. Então, o que aconteceu? Eu passei o valor para ele já veio decidido, né? Então, ele veio, me pagou em dinheiro, em espécie, o tratamento todo, confiou na minha pessoa, porque ele podia pagar, como ele era o primeiro, ele confiou na minha pessoa, ele me entregou, eu lembro até hoje, naquela época, um bolo de dinheiro, que naquela época, ele trouxe, falou, Dr. Matheus, aqui o meu tratamento tá pago. Com a minha colheita de mandioca, eu juntei todo esse dinheiro para mim fazer isso aqui, para mim pôr os meus implantes. E ele trouxe em dinheiro. Depois que eu fiz o pedido de radiografia, depois que eu fiz, ele confiou inteiramente na minha pessoa. Então, o que eu aprendi? Depois desse primeiro paciente, graças a Deus, o preço pro branco, pro negro, para não ver aparências, passar o seu tratamento, passar o teu valor que você acha, né? Ser honesto com aquele procedimento, porque implante não é para quem tem dinheiro. Implante ou qualquer tratamento é para quem está disposto a pagar aquele tratamento. Quem necessita. Justamente. Quem quer. Não é verdade? Sim. Tem gente que ele não tem um carro, mas ele tem uma boca com lentes, com resina, com implantes. Ele está disposto a ter uma boca saudável. Claro. E tem outros que não dá. Então, implante ou qualquer outro tipo de tratamento que eu vejo, ou qualquer circunstância da vida, é o que você está disposto a investir e você consegue. Então, você tem as prioridades. Não é verdade? Então, tem gente que tem... Eu tenho uma prioridade. Eu vou dar prioridade na minha vida para isso. Certo. E ele vai lá e conquista aquilo. Conquista. Não é? Eu vou dar prioridade. O meu sonho... Um exemplo. Meu sonho é ter... É estudar meu filho naquela universidade. Eu não posso ter nada, mas ele vai ser... Ele vai... E a pessoa conquista aquele sonho, né? E vários sonhos, existem vários sonhos, né? Então eu falo assim, a pessoa que vai lá pôr implante, é um sonho ela pôr implante. Ela já sabe o valor daquele tratamento, ela já sabe a importância daquele tratamento. Então essa história, a história desse primeiro paciente, eu conto até hoje, guardo com detalhes, vejo ele levando esse dinheiro, vejo toda essa humildade que ele foi lá, disposto a fazer o tratamento. E essa foi uma lição que eu aprendi. E que trouxe para a vida. Que trouxe para a vida. Que trouxe as realizações, existem os obstáculos que toda profissão tem, né? Mas foi eu, graças a Deus, na minha profissão, eu sou realizado. E hoje eu tenho a honra de ter aqui o Dr. Matheus Prado, nosso colega, parceiro da KV Radiologia, e eu queria agradecer
a sua presença, agradecer por a gente ter batido esse papo, tido essa conversa tão esclarecedora, que eu acredito que tenha sido para os nossos pacientes. E ter você foi um prazer para a gente. Karina, eu fiquei super feliz quando você me mandou você me mandou o recado pelo WhatsApp. Sim. Fiquei super feliz de coração. Eu me senti importante, tá? Mas assim, você é muito importante. Não, me senti importante. É gratificante me sentir importante, né? Uhum. Você trouxe a sua empresa hoje aqui para Santa Cruz do Rio Pardo. Sim. Uma empresa séria, que é a KV, né? Que a gente fala que é a Karina Volo Radiologia, não é verdade? Isso. Empresa séria. As meninas lá do consultório, quando você trata as secretárias, como você trata os pacientes, é um cuidado, é um carinho, tá? E eu tô super feliz de coração de estar aqui. E eu agradeço e tô à disposição. Tá bom, querida? Obrigada. Obrigado. Valeu, de viu? coração mesmo. Gostei demais. Amém. De ter esse esclarecimento, esse bate-papo realmente foi muito gratificante. Obrigada. Obrigado você.